Acho que alguém gostou de aparecer no vídeo da outra vez e agora não quer parar de chamar atenção, né? Senhor. Senhora. Senta aí, senhora. Isso. Vai sentadinho. Uhum. Oi, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma resenha. Eu tô trazendo pra vocês hoje, tá? Como eu disse no vídeo anterior, no passado, no caso na outra resenha, eu já tenho vários livros que a gente vai conversar sobre. Cada um vai ter o seu videozinho específico, porque cada um merece ter seu vídeo específico. E é isso, não tem muito o que falar não. Cada um merece ter o seu. Se depender de mim, cada um vai ter o seu. Então hoje a gente vai fazer mais uma resenha. Eu gostaria de começar falando que, graças a Deus, esse livro não é de terror. Se alguém souber do que eu estou falando, a resenha de hoje vai ser sobre O Instituto do Stephen King. E antes de começar, eu queria deixar claro que eu fiquei muito feliz realmente por não ser de terror, porque eu não estava preparada para ler um livro de terror, apesar de saber que tinha a possibilidade de ser filme de livro. Apesar de saber que existia a possibilidade de ser um livro de terror por causa do autor, eu estava torcendo do fundo do meu coração para não ser. E minhas preces foram ouvidas, graças a Jesus Cristo. Brincadeiras à parte, eu realmente esperava que não fosse tão de terror, pelo que eu escuto as pessoas falando de como os livros deles geralmente são, de como o terror que ele escreve é realmente pesado, é bastante coisa. E eu não estava preparada para esse tipo de leitura ainda. Então, mas eu queria conhecer a escrita dele, porque esse é o primeiro livro dele que eu leio. É literalmente o primeiro, eu nunca li outro dele. Então eu não queria começar lendo alguma coisa que eu tinha certeza que talvez eu não fosse gostar, porque eu não tenho costume. Primeiro que eu tenho morro de medo de filme de terror. Filme me assusta, eu odeio. Minhas amigas sabem bem que eu tenho pavor a filme de terror. Eu li um só, eu acho que eu só li um livro de terror até então. Foi O Homem de Giz. Não é que eu não tenha gostado, mas eu acho que cada vez eu tenho mais certeza de que não é o meu estilo de leitura. Pretendo ler outros para ter certeza? Sim. Sim. Mas vamos à resenha. O Instituto do Stephen King, trazido pela editora Suma. Não tem nada de especial nessa edição do livro. Tipo, não tem muita coisa, não tem mapa, os capítulos são capítulos. Ele é dividido em partes, sim. Ele tem, não me perguntem quantos, eu não vou lembrar, mas ele é dividido em partes e cada parte tem uma quantidade de capítulo, o que eu fiquei um pouco sem saber o que fazer, porque geralmente eu acompanho as minhas leituras pela quantidade de capítulos que um livro tem. E quando eu tava lendo, aí 10 capítulos, não sei o que, e quando eu cheguei, que eu sempre vou lá no final do livro e vejo quantos capítulos tem, quando eu vi lá que tem tipo 25, eu falei, caramba, os capítulos que ele escreve são gigantescos. Só que aí depois eu vi que a cada parte ele recomeça a contagem de capítulos. Isso me deixou muito confusa. Um motivo porque eu preciso parar de fazer minha contagem de leitura por capítulos. Mas enfim. Então, ele não tem muita coisa especial, tá? A edição dele é uma edição super básica. A letra eu gostei, do tamanho, tudo isso. A edição pra mim ficou muito boa. Tipo, básica mesmo, eu acho que é o estilo de... Eu não esperava que ele fosse enfeitar muito, de verdade. Eu acho que o Stephen King, ele não é o tipo de pessoa que gosta que tenha enfeite nos capítulos ou enfeite dentro dos livros. Pelo menos eu imagino, eu vejo a cara dele e penso básico, sabe, assim, a forma de organização. Então eu não esperava realmente que tivesse, mas é isso. Então sobre a edição é isso, o livro, assim, no formato do livro. Sobre a história, então antes de começar a falar minha opinião e quantas estrelas eu dei, vamos para a sinopse. A sinopse do livro é a seguinte: quando você começa a ler, você tem um personagem, você acompanha a trajetória dele na primeira parte do livro, é ele contando a história, e o Tim é um ex-policial, tá? O nome dele é Tim Jameson, eu não sei falar o nome, eu vou colocar aqui. Tim, esse nome aqui, desse homem. O Tim, ele era um ex-policial de uma outra cidade dos Estados Unidos e estava se mudando para ir prestar serviço de segurança para uma empresa privada em Nova York. E aí, nesse meio tempo, ele começa a fazer algumas coisas. Tipo, ele desceu do avião por causa de um motivo, e aí começou a andar por vários outros estados, procurando emprego aqui e ali durante esse trajeto. Ele ia chegar a Nova York, ele falou assim, um dia eu chego lá. Mas enquanto eu tô aqui, por que não aproveitar e andar? E aí, nessas
andanças dele, ele parou em uma cidadezinha pequena, onde ele conseguiu um emprego de vigia noturno para o xerife da cidade. Então ele era, enquanto a polícia estava dormindo, ele ficava dando as voltas na cidade, conferindo certas coisas, falando com o pessoal, conhecendo. Então ele fez uma amizade ali naquela cidadezinha e decidiu ficar por mais do que algumas semanas ou alguns meses. Então ele decidiu ficar ali porque estava tudo tranquilo e as pessoas eram legais. Por outro lado, a gente tem a história do Luke Ellis, um garoto de 12 anos que é um gênio, literalmente ele é um gênio. Começa contando a história dele numa escola que é super especial para crianças muito inteligentes e que o coordenador dele, né, o orientador, tá falando com os pais que ele quer fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. E ele quer ir para as 2 maiores dos Estados Unidos e que o orientador falando, eu sei que ele tem condições e que ele aguenta fazer o conteúdo porque ele é inteligente demais, a gente não tem mais o que oferecer para essa criança aqui, pela quantidade de coisa, de sede de conhecimento que ele tem. Então nós temos esses 2 personagens, que são bastante importantes para a história, mais pra frente eu falo um pouco mais de cada um. Só que o que acontece? O Luke, ele é sequestrado e vai parar no instituto. Esse instituto, eles têm outras crianças, eles pegam crianças que têm capacidade de telecinese e telepatia. Então eles levam as crianças, fazem vários estudos, tem médicos, enfermeiros, cuidadores fazendo as pesquisas, fazendo vários exames com essas crianças. Então, mas o que acontece nesse caso? Todas as crianças que estão lá são bem mais poderosas que o Luke. Apesar de ele ser muito inteligente, ele não tem tantos poderes quanto as crianças que estão junto com ele ali. Por causa disso, o instituto simplesmente reage a ele como se fosse mais uma criança chata que tá ali, que eles têm que cuidar e que eles têm que fazer os exames. Porém, eles subestimam a inteligência do Luke. E aí, a partir daí que as coisas ficam interessantes. Na hora que o Luke lembra que é inteligente, que ele começa a reagir. São esses 2 personagens que a gente acompanha na maior parte da história. Lógico que tem os coadjuvantes, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas essa é a sinopse do livro. Espero que eu tenha explicado bem. Sobre o livro em si, sobre o livro mesmo, o que eu achei. Eu dei 3 estrelas pra ele. E antes de me criticarem ou falarem qualquer coisa, eu dei 3 estrelas não porque o livro é ruim. Eu acho difícil eu não gostar de um livro, eu acho muito difícil. Mas eu dei 3 estrelas porque eu acho que eu tava com uma expectativa muito alta com relação à história, com relação ao escritor, e não foi lá essas coisas que eu esperava, sabe? Eu acho que eu dei 3 estrelas mais por isso, porque eu tinha uma expectativa muito grande e não recebi tudo que eu tava esperando. O que acontece? A história, ela é muito legal. A ideia, tipo, o plot inicial é muito interessante. As crianças que têm poderes. O Luke encontra com várias nesse instituto. Ele acaba fazendo amizade com essas crianças. Algumas têm 16 anos, não chegam a ser crianças, já são adolescentes, mas estão ali no meio. E ele tem essas pessoas e tem a história de cada um e como ele conhece. Você acompanha um pouquinho da história do Tim no começo do livro e você entende como é que é a personalidade dele, etc. Mas a história em si demorou muito pra acontecer, sabe? Pra mim, passou muito tempo explicando os personagens do que mostrando eles fazendo as coisas que eles tinham que fazer, mostrando os personagens sendo os personagens, sabe? E eles descobrindo as coisas, as informações demoravam a chegar. Diferente dos livros em primeira pessoa, que eu entendo completamente que você acompanhe as informações à medida que aquele personagem que você tá lendo como personagem principal recebe. Esse aqui, a gente tem momentos que a gente vê outros personagens contando. Personagens, inclusive, que estavam à frente do instituto. Eu esperava receber mais informação sobre o lugar. Me deixou muito agoniada ficar no escuro com relação ao que estava acontecendo, por que aquelas crianças estavam lá, por que eles estavam fazendo aquilo ali com aquelas crianças. Eu não gostei de ser deixado no escuro por tanto tempo, sabe? Então isso me incomodou um pouco da história. Eu queria ter descoberto antes a motivação, porque assim, ao meu ver, o instituto é o antagonista. Não os personagens que trabalham nele, porque são pessoas malvadas e tal, mas o instituto em si, pra mim, é o grande antagonista desse livro. Demorou muito pra mostrar as motivações dele, do porquê que o instituto faz aquilo, do porquê que eles raptam essas crianças, diferente de já ter mostrado todas as motivações dos outros personagens, principalmente das crianças. Porque imagina, você é raptado no meio da noite, a única coisa que você quer é voltar pra casa. Então essa é a motivação dessas crianças, elas querem sair dali, elas querem voltar pra casa. Então eu não gostei muito da história, assim, do andar por causa disso.
pela demora da entrega das informações, que eu esperava que fosse ser mais rápido ou que fosse ser de forma mais fluida e coerente, sabe? Fosse seguindo aos poucos. Demorou muito pra eu entender o motivo. Literalmente, eles demorou muito pra explicar. Enfim, eu não gostei, eu dei 3 estrelas por isso. Com relação aos personagens, todos eles muito bem feitos, cada um bem trabalhado, até os coadjuvantes que aparecem pouquíssimo, você consegue entender bem como é que eles são, você consegue ver a personalidade de cada um, a forma que cada um pensa. Então eu gostei bastante da criação dos personagens. A forma de escrita do Stephen King é maravilhosa, ele tem uma forma de explicar as coisas colocando detalhes que não ficam cansativos, não fica muito detalhe, pouca informação, ele sabe dosar bem esses dois lados. O detalhe do ambiente, a informação que você pode ter com relação àquele detalhe, é uma coisa que eu aprendi muito lendo esse livro, eu achei muito interessante de ver, porque era uma perspectiva que eu não tinha até então. Então eu gostei bastante desses pontos do livro. O final, eu acho que também foi um dos motivos por eu não ter dado mais estrelas, porque o final me decepcionou um pouquinho. Eu esperava outra coisa, eu esperava algo bem diferente, algo bem mais forte, por causa do decorrer e do momento em que o livro atingiu o clímax. Eu esperava que o final fosse ser bem mais pesado e bem mais coerente com algumas coisas. Então, eu não foi um final justo, mas não era o final que eu esperava ou que eu pensava que poderia acontecer. Então eu acabei dando 3 estrelas por causa dessa junção dessas coisas do livro. E é isso. Tipo, ele é interessante, tá? É um livro bom de ler. Me deixou curiosa. Acho que o motivo de eu não ter abandonado ele, apesar de ter demorado muito a engatar na leitura, por causa desses motivos que eu falei, que é a falta de entrega de informação no começo, é porque eu queria saber. Talvez essa tenha sido até uma estratégia, não sei, ou... Enfim, talvez seja a forma que ele já escreveu. Eu bati minha mão no armário. Ai. Eu acho que talvez seja essa forma do Stephen King de escrever. Ele deixar as informações importantes pro final. Vai saber. É o primeiro livro dele que eu leio, então eu não tenho como falar nada com relação a isso. Mas por eu querer muito entender o que estava acontecendo, eu não abandonei o livro por isso, sabe? A minha curiosidade fez com que eu lesse até o final, apesar de ter demorado muito para chegar na metade do livro. Eu acho que eu passei uma eternidade no 20% desse livro, o que tava me deixando muito agoniada. Eu tava ficando com ansiedade desgraçada, porque aquele número 20 não saía do lugar. Por mais que eu lesse um monte de página, eu não saía do canto. Eu tava ficando agoniada. Não tava dando. E como eu sou aquela tipo de pessoa que eu não consigo parar de ler, tipo, na metade do capítulo eu tenho que ler, eu tenho que parar entre o final de um capítulo e o começo do outro. Então tinha hora que eu só queria parar e não conseguia, porque eu queria chegar no capítulo, enfim. Tava me deixando muito agoniada. Então eu acho que poderia ter sido um pouquinho diferente a ideia do livro. Mas, enfim, é interessante a história, é bem planejada, isso com certeza é. As coisas que colocam aqui não é bem de terror, não é bem coisa, mas são perturbadoras. É um negócio que você fica meio... Eu fiquei desconfortável, assim, um pouquinho enquanto lia. É um desconforto de não gostar da situação que eu tô presenciando, sabe? A situação que estava sendo envolvida, mas que também eu entendi que pra história era necessário mostrar e contar aquelas partes. Então, é isso, não tem muito o que falar realmente. O livro é bom, quem quiser ler pra ter as próprias opiniões, com certeza, fique à vontade. Ele não é... Enfim, é isso que eu tenho pra dizer. Ele não engatou muito, mas por causa da minha curiosidade eu consegui terminar. E ao final, assim, quando você termina de ler, você descobre os motivos do antagonista. Se você leu o livro, me diz o que você achou. Eu adoraria saber. Eu vi muita gente comentando. As opiniões que eu vi estavam bem diversas. Na verdade, eu não vi gente falando mal, gente falando muito bem, gente falando que era ruim ou bom. Mas eram opiniões parecidas com a minha, de que não estava nem bom nem ruim, dava para aproveitar a leitura, mas que também esperava um pouco mais. Se você já leu esse livro, dê sua opinião abaixo. Eu queria ver, eu queria saber um pouco mais de outras pessoas também. Acabou a resenha. Eu realmente não tenho muito a falar, eu espero ver vocês nos próximos vídeos. A gente vai ter mais 2 livros, que eu já terminei de ler até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então eu espero que vocês continuem aqui, né? E se você quiser, se você gosta do conteúdo, se inscreve no canal. Lembra de ativar o sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo.
porque até o momento eu não sei se eu vou continuar postando como eu postava todas as quartas. Talvez eu poste quando eu tiver o vídeo pronto, que sabe lá quando isso vai acontecer. Mas eu pretendo vou postar assim toda semana, voltar a fazer isso. Então durante a semana eu não sei que dia vai sair, mas vai ter vídeo. Então se inscrevam, curtam o vídeo se vocês gostaram, se vocês aprovaram esse tipo de conteúdo, se vocês gostam das minhas resenhas, da forma que eu explico. Se vocês quiserem saber mais alguma outra informação sobre livro que eu não falo, deixa nos comentários que aí eu começo a colocar nos próximos. E é isso, se vocês quiserem compartilhar o vídeo também ajuda para outras pessoas conhecerem o canal e verem a minha opinião. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão todos na descrição embaixo do vídeo, meu Instagram, meu Scoob, que eu tô sempre atualizando com as leituras que eu tô fazendo no momento. E se você quiser conhecer as minhas histórias, o que eu escrevo, também estão todas linkadas abaixo. 3 histórias, 3 ou 4 estão de graça no meu blog e no Wattpad, então por enquanto você pode ler à vontade lá. E eu tenho um conto publicado na Amazon. Ele tá de graça para quem tem o Kindle Unlimited, mas se você quiser comprar para ler e ajudar o canal, eu vou adorar. E se você quiser, quando terminar de ler, deixa também uma avaliação, porque ajuda bastante. Tá tudo linkado ali embaixo, quem quiser ler, quem quiser conhecer um pouquinho. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!